Muitas aeronaves cruzaram os vastos oceanos ao longo da história da aviação, mas nem todas conseguiram ir além. Diversos incidentes marcaram a aviação, envolvendo quedas no mar devido a diferentes causas, como falhas mecânicas, condições climáticas adversas, erros humanos ou até mesmo ações intencionais. Esses casos abrangem desde aviões comerciais transportando centenas de pessoas até pequenas aeronaves militares. Entre essas tragédias, alguns aviões desapareceram, só sendo localizados anos depois no leito oceânico. Em outros cenários, os destroços das aeronaves flutuavam sobre a água, proporcionando uma segunda chance aos sobreviventes, que foram posteriormente resgatados dessas terríveis situações. Nesse vídeo vamos apresentar a você 30 casos de aviões que caíram nos mares e oceanos. Olá, seja bem-vindos ao canal Vim te contar uma história. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. No dia 3 de janeiro do ano de 2004, o voo 6044, operado pela empresa privada egípcia Flash Airlines, estava em um Boeing 737 quando ocorreu um acidente logo após a decolagem. O piloto automático foi acionado e desativado abruptamente, resultando em uma perigosa inclinação da aeronave que a levou a entrar em stall. Tragicamente, o avião caiu no Mar Vermelho imediatamente após decolar do aeroporto internacional no Egito, resultando na perda de todas as 148 pessoas a bordo. Vidas a bordo. A investigação subsequente do acidente gerou significativas controvérsias, uma vez que os investigadores de diferentes países envolvidos não conseguiram chegar a um consenso claro sobre a causa do incidente. Os destroços do avião afundaram a uma profundidade de 1000 metros, o que dificultou a recuperação dos gravadores de voo. No entanto, esses gravadores foram posteriormente resgatados e minuciosamente examinados pelos investigadores. O relatório final do Ministério da Aviação não conseguiu determinar uma causa provável e listou possíveis falhas da tripulação. No entanto, é digno de nota que as autoridades egípcias discordaram dessa variação, atribuindo a responsabilidade do acidente a problemas mecânicos. Essa falta de consenso entre as partes envolvidas permaneceu como um aspecto polêmico da tragédia, sem uma conclusão definitiva sobre as circunstâncias que levaram à queda do voo 604. O voo 409 da Ethiopian Airlines, ocorrido em 25 de janeiro de 2010, partiu de Beirute, no Líbano, com destino à Etiópia. Logo após a decolagem, o Boeing 737 caiu no mar Mediterrâneo. O acidente ocorreu durante uma tempestade, quando a aeronave estolou e entrou em um mergulho em espiral para a esquerda, perdendo o contato com o radar e caindo no mar cerca de 4 ou 5 minutos após a decolagem. As operações de busca e recuperação foram conduzidas pelas autoridades libanesas, com assistência dos militares dos Estados Unidos e da Marinha Francesa. O relatório final concluiu que a má gestão da tripulação de voo, incluindo entradas inconsistentes de controle de voo, levou à perda de controle da aeronave. Infelizmente, todos os 90 ocupantes do avião não sobreviveram. Na manhã seguinte ao acidente, as autoridades libanesas informaram que o local da queda estava a 15 quilômetros ao sul de Beirute, situada a uma profundidade de 45 metros abaixo do nível do mar. Foi o local do acidente do voo 111, uma rota internacional regular que partiu de Nova York com destino a Genebra, Suíça, em setembro de 1998. Tragicamente, a aeronave caiu no Oceano Atlântico, aproximadamente a 8 quilômetros da costa. A investigação revelou que um incêndio incontrolável causou sérios danos à estrutura da aeronave, resultando no acidente. Durante o voo, ocorreu um apagão de rádio, seguido pelo alerta de fumaça na cabine, levando à emissão de uma chamada de emergência. Apesar das tentativas de desviar para o aeroporto mais próximo, o avião colidiu com o oceano, resultando na perda de todas as 229 pessoas a bordo. As operações de busca e resgate estenderam-se por mais de 4 anos, apresentando um alto custo. A recuperação dos destroços e a identificação das vítimas foram desafiadoras devido à desintegração da aeronave no impacto. Os gravadores de voo foram recuperados, fornecendo informações cruciais para a investigação. Aproximadamente 98% dos destroços foram recuperados em 30 de janeiro de 2000. Outro incidente, o voo 431 da Kenya Airways, ocorreu quando a aeronave caiu no mar logo após a decolagem do aeroporto internacional na Costa do Marfim.
Embora os motores estivessem operando corretamente e a decolagem estivesse em conformidade com as configurações padrão, um alerta de stall foi acionado, levando o piloto a iniciar uma descida. O avião mergulhou no mar, resultando na completa destruição da fuselagem. Apesar dos alertas emitidos sobre isto e excesso de velocidade, a tripulação não pareceu dar prioridade a esses avisos. A investigação concluiu que o acidente foi causado pela aplicação parcial do procedimento de recuperação do stall e pela falta de resposta adequada à ameaça iminente. Não foi possível determinar se outras ações recomendadas foram executadas pela tripulação. Os destroços se dispersaram por uma área de 450 metros, com profundidades entre 40 a 50 metros devido às fortes correntes subaquáticas. Durante as buscas, partes do avião foram recuperadas, incluindo metade do trem de pouso principal. Dos 179 ocupantes a bordo, apenas 10 sobreviveram. Em 6 de fevereiro de 1996, ocorreu o resgate de um avião Boeing 757 que operava o voo 301 da Birger e que caiu logo após a decolagem. O voo partiu de Puerto Plata, na República Dominicana, com destino final na Alemanha. A decolagem transcorreu normalmente, porém surgiram alertas contraditórios em relação à velocidade, com ambos os indicadores incorretos, gerando confusão e mais alertas de excesso de velocidade. Em meio à perplexidade, o piloto reduziu a potência da aeronave, acionando o alerta de stall e desligando o piloto automático. Isso resultou na perda de altitude da aeronave, e ao tentar retomar o controle, o motor esquerdo pegou fogo, culminando na queda do avião no Oceano Atlântico e na perda de todas as 189 pessoas a bordo. A investigação concluiu que a provável causa do acidente foi o bloqueio de um dos tubos de pitot, possivelmente por um ninho de vespas. A investigação também destacou falhas da tripulação, enfatizando que os pilotos deveriam ter interrompido a decolagem ao perceberem a discordância nos indicadores de velocidade. Em 1996, mergulhadores identificaram os destroços de um Lockheed P-38 na costa da França. Registros indicam que a aeronave foi abatida e caiu no mar em 27 de janeiro de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. As imagens subaquáticas captadas revelam um cenário onde o tempo parece ter congelado, com o avião repousando a 40 metros de profundidade. Mesmo após meio século submersos, os destroços continuam a abrigar uma surpreendente variedade de vida marinha, tornando-se um ecossistema único e um poderoso lembrete da guerra. Em 23 de agosto de 2000, o voo 072 da Gulf Air decolou do Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito, com destino ao Aeroporto Internacional de Baré, configurando um serviço regular de passageiros. O acidente ocorreu no Golfo Pérsico, poucos minutos após uma tentativa infrutífera de pouso na pista durante uma arremetida. A situação crítica levou à desorientação espacial da tripulação, resultando na queda da aeronave nas águas rasas, a aproximadamente 2 quilômetros do aeroporto. Lamentavelmente, o acidente resultou na perda das 143 pessoas a bordo. O relatório final da investigação apontou que o desfecho trágico foi resultado de diversos fatores individuais, incluindo a falta de conformidade com os procedimentos operacional padrão, a perda de consciência espacial e situacional pela tripulação durante a aproximação e as fases finais do voo foram fatores determinantes no trágico incidente do voo 603. Este era um voo regular de passageiros que partiu do Aeroporto Internacional de Miami com destino ao Aeroporto Internacional em Santiago, Chile, fazendo escalas no Equador e Peru, em 2 de outubro de 1996. Durante a última etapa do voo, a aeronave caiu terrivelmente, resultando na perda de todas as 70 pessoas a bordo. Durante o voo noturno sobre o Oceano Pacífico, os pilotos enfrentaram dificuldades para controlar a aeronave devido a problemas nos instrumentos de voo. Mensagens contraditórias do computador de gerenciamento de voo levaram os pilotos a declarar estado de emergência e solicitar o retorno imediato ao aeroporto. No entanto, devido à falta de leituras precisas dos instrumentos e à ausência de referências visuais, os pilotos experimentaram várias perdas abruptas de altitude. A aeronave colidiu com o oceano, causando danos à asa esquerda e resultando na perda de todos a bordo. A investigação subsequente revelou que uma fita adesiva havia sido deixada acidentalmente sobre as portas estáticas da aeronave, resultando na transmissão de dados incorretos de velocidade e altitude aos pilotos.
A falta de coberturas de manutenção para as portas estáticas no projeto da aeronave contribuiu para o acidente, gerando confusão pelos alarmes contraditórios do computador de bordo e a falta de referências visuais. O voo 804 da EgyptAir, ocorrido em 19 de maio de 2016, partindo do aeroporto de Paris com destino ao Aeroporto Internacional do Cairo, infelizmente, resultou na queda da aeronave no mar Mediterrâneo, causando a trágica perda de todas as 66 pessoas a bordo. Após várias semanas de busca, os destroços da aeronave foram encontrados a cerca de 290 quilômetros ao norte de Alexandria, em uma das áreas mais profundas do Mediterrâneo, com mais de 3.000 metros de profundidade em algumas partes. As autoridades francesas anunciaram que a causa provável do acidente foi um incêndio na cabine que se espalhou rapidamente pela aeronave. Um trágico incidente envolvendo um voo internacional ocorreu em 22 de julho de 1973, quando um Boeing 707, partindo da Nova Zelândia com destino a São Francisco, na Califórnia, sofreu um acidente logo após a decolagem durante uma das escalas na Polinésia Francesa. Durante a decolagem, testemunhas oculares relataram ter visto a aeronave realizar uma curva repentina de 90 graus. Dos 79 ocupantes, apenas uma pessoa sobreviveu e foi resgatada, mencionando ter ouvido um barulho intenso antes do acidente. O avião caiu no mar, e os gravadores de voz da cabine e de dados de voo afundaram e nunca foram recuperados. Devido à falta desses registros, a causa oficial do acidente não pôde ser determinada, mas acredita-se que uma falha de instrumento durante a curva de subida possa ter contribuído para a tragédia. Na época, especulações da companhia aérea também consideraram uma falha catastrófica no para-brisa e uma falha do giroscópio. O voo 800 da TWA foi outro acidente aéreo que ocorreu em 17 de julho de 1996, quando um Boeing 747 explodiu e caiu no Oceano Atlântico, aproximadamente 12 minutos após a decolagem do aeroporto em Nova York. Este voo era um serviço regular de passageiros com destino a Roma, fazendo escala em Paris. Infelizmente, todas as 230 pessoas a bordo perderam a vida. Após uma investigação de 4 anos, concluiu-se que a causa provável do acidente foi a explosão de vapores de combustível inflamável no tanque central. Embora a fonte de ignição não pudesse ser determinada com certeza, um curto-circuito foi considerado a causa mais provável. As operações de busca e recuperação, realizadas em condições difíceis e perigosas, resultaram na recuperação de mais de 95% dos destroços do avião. Uma semana após o acidente, reguladores da Marinha dos Estados Unidos recuperaram os gravadores de voz da cabine e de dados de voo, enviando-os imediatamente para análise. Em 1º de janeiro de 1978, o voo 855, que fazia a rota da Índia para Dubai nos Emirados Árabes, sofreu um acidente a cerca de 3 quilômetros da costa de Banda, na Índia. A investigação concluiu que a causa mais provável do acidente foi a desorientação dos pilotos e a perda de controle da aeronave devido a uma falha em um dos instrumentos de voo. Após a decolagem, o avião fez uma curva programada sobre o Mar Arábico, mas começou a rolar para a esquerda e não conseguiu se estabilizar novamente, colidindo com o Mar da Arábia em menos de 2 minutos após a decolagem, com um ângulo de aproximadamente 35 graus. Todos os 213 passageiros e tripulantes a bordo não sobreviveram. O voo 897 da Viasa, um serviço internacional de passageiros, partiu de Roma com destino a Caracas, com escalas em Madrid, Lisboa e Santa Maria. No entanto, em 30 de maio de 1961, o avião caiu no mar pouco depois de decolar do aeroporto da Portela, em Lisboa. Após a decolagem, a aeronave entrou em um mergulho espiral à esquerda, resultando em uma tragédia onde todos a bordo perderam a vida. Em 2 comunicações breves ao controle de tráfego aéreo, a aeronave atingiu o mar com um ângulo de nariz para baixo, resultando na fatalidade de todos os 61 ocupantes. As autoridades portuguesas e holandesas não conseguiram determinar a causa do acidente, conforme indicado no relatório oficial. Especulações sugeriram a possibilidade de uma falha no instrumento, especialmente no horizonte artificial, ou a distração do piloto, levando a um desvio significativo da trajetória normal de voo que não foi identificado. Num contexto diferente, próximo à ilha de Vis, na Croácia, encontra-se um bombardeiro B-17 dos Estados Unidos, notavelmente preservado desde a Segunda Guerra Mundial, após ser atingido em 1944.
O avião, em sua última missão, sofreu grandes danos ao descarregar suas bombas e optou por pousar no mar, a menos de 50 metros da costa, próximo à aldeia de Hukavak. Após algumas horas na superfície, a aeronave afundou quase completamente, permanecendo surpreendentemente preservada. Outro acidente envolvendo um bombardeiro B-17 americano ocorreu em julho de 1943, durante o retorno de uma missão. Surpreendida por uma tempestade violenta e com problemas nos motores, a aeronave mergulhou no mar. A tripulação conseguiu escapar usando botes salva-vidas e recebeu ajuda de aldeões locais amigáveis. Em 1986, os destroços foram encontrados próximo ao Cabo Vogel em Papua Nova Guiné, quase intactos, com exceção do nariz danificado pelo impacto no fundo do mar. Em 28 de julho de 2011, o voo 991, um Boeing 747 de carga da Coreia do Sul para Xangai, caiu no mar após um incêndio no convés principal, resultando na fatalidade dos 2 pilotos a bordo. A aeronave transportava carga valiosa, incluindo semicondutores, telefones celulares e materiais perigosos. Durante o voo, a tripulação reportou um incêndio a bordo e solicitou um pouso de emergência. O avião foi observado no radar descendo e subindo erraticamente antes de perder o contato. As operações de busca e salvamento encontraram partes da aeronave, mas as caixas pretas foram danificadas, impossibilitando a determinação exata da causa do incêndio. Em 9 de janeiro de 2021, na Indonésia, um Boeing 737 operando o voo 182 perdeu o controle e caiu no Mar de Java, resultando na perda de todas as 62 pessoas a bordo. Durante a investigação, surgiu a hipótese de que os motores da aeronave continuaram em funcionamento após o impacto devido a problemas anteriores com o acelerador automático. O relatório final concluiu que a queda foi causada por um ajuste assimétrico de empuxo, resultante de um sistema de aceleração automática defeituoso. Um recurso fundamental para desativar imediatamente o acelerador automático não funcionou corretamente devido à interferência dos spoilers da aeronave, resultando em um aumento na assimetria de empuxo. A aeronave virou à esquerda, ao invés de à direita, conforme planejado, e acabou entrando em um estado de perturbação. A falta de treinamento em recuperação de perturbações contribuiu para a incapacidade dos pilotos de prevenir e se recuperar dessa situação. Os destroços foram encontrados durante as buscas na área do acidente, e os gravadores de voo foram recuperados em datas diferentes. Em 11 de setembro de 1990, um Boeing 727 da companhia aérea peruana Fawcett Airlines desapareceu em uma área do Oceano Atlântico, aproximadamente 290 quilômetros a sudeste de Terra Nova, no Canadá. Registros indicaram que havia 16 pessoas a bordo da aeronave quando desapareceu, e o último contato com a tripulação foi uma mensagem de socorro informando que a aeronave ficou sem combustível e que eles estavam se preparando para abandonar o avião. Os pilotos afirmaram estar a 3.000 metros e se preparando para lançar o avião no Oceano Atlântico. O Boeing estava a centenas de quilômetros fora do curso, e nada mais foi ouvido do voo. Uma tentativa de resgate foi lançada pelas Forças Armadas do Canadá, com 3 aviões, helicópteros, navios da Guarda Costeira e navios de patrulha de pesca, além de 2 destroyers navais, sendo despachados para a área de busca. No entanto, sem sucesso, nenhum vestígio da aeronave ou de qualquer um dos ocupantes foi encontrado desde então. Em 2 de maio de 1970, o voo 980 enfrentou uma situação de emergência e precisou realizar um pouso forçado no Mar do Caribe devido às adversas condições meteorológicas. O objetivo original do voo era partir de Nova York com destino ao aeroporto na ilha caribenha de Saint Martin. Contudo, devido ao mau tempo, o pouso tornou-se impossível após 3 tentativas mal-sucedidas de aterrissagem. A tripulação percebeu uma possível discrepância nos medidores de combustível, levando à decisão de efetuar um pouso de emergência no mar. Infelizmente, o avião afundou, resultando na perda de 23 vidas, enquanto outras 40 pessoas sobreviveram. As operações de resgate foram conduzidas pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais. A investigação do acidente concluiu que a má gestão do combustível, agravada pela distração da tripulação devido às condições meteorológicas adversas e aos desvios realizados, resultou no afundamento do avião DC-9, que nunca foi recuperado.
Em 1937, a famosa aviadora Amelia Earhart empreendeu uma notável volta ao mundo a bordo de um Lockheed Electra bimotor, acompanhada pelo navegador Fred Nona. Eles cobriram aproximadamente 35.400 quilômetros, partindo em 2 de julho em direção à desafiadora Ilha Ola. A localização em um pequeno atol de coral tornava a navegação uma tarefa árdua durante a jornada de Amelia Earhart. Ela manteve comunicação por rádio intermitente com o Itasca, um navio americano ancorado em Ola, que oferecia assistência na navegação. Em 19 de julho de 1937, após uma extensa busca, acredita-se que o avião tenha caído a cerca de 160 quilômetros da ilha. A busca foi encerrada, e ambos os ocupantes do avião foram declarados perdidos no mar. O desaparecimento de Amelia Earhart deu origem a diversas teorias, envolvendo possíveis problemas de rádio, falhas na comunicação, dificuldades de navegação, habilidades de piloto e até mesmo a hipótese de terem aterrissado em uma ilha desconhecida. Contudo, com base nos fatos conhecidos, a explicação mais provável é que não conseguiram localizar Ola, ficaram sem combustível e caíram no Pacífico. Amélia permanece uma figura icônica na cultura popular, inspirando a criação de inúmeros livros e filmes que exploram sua vida e seu misterioso desaparecimento. O voo 447 da Air France, em 2009, foi um voo regular de passageiros que partiu do Rio de Janeiro no Brasil com destino a Paris. Durante o voo, problemas com a velocidade levaram os pilotos a parar o avião, resultando na queda da aeronave no Oceano Atlântico. Quase 2 anos depois, em 2011, veículos subaquáticos autônomos e sonar de varredura lateral descobriram uma grande parte dos destroços do avião, que realizava o voo 447 da Air France, a uma profundidade de quase 4.000 metros. Os destroços foram encontrados no fundo do oceano, contrastando com a topografia montanhosa inicialmente considerada como o local de descanso final do avião. O relatório final divulgado em 2012 revelou que o avião enfrentou consistências temporárias nas medições de velocidade devido a obstruções causadas por cristais de gelo. Isso levou à desconexão do piloto automático, e a tripulação reagiu de maneira incorreta, resultando em uma condição de stall aerodinâmico da qual a aeronave não conseguiu se recuperar, acabando por cair no oceano. Em 27 de novembro de 1987, o voo internacional South African Airways 295 partiu do Aeroporto Internacional de Taipei em Taiwan com destino a Joanesburgo, na África do Sul. Durante o voo, um incêndio se desenvolveu na seção de carga, destruindo os sistemas elétricos da aeronave e resultando na perda de comunicação e controle. A aeronave partiu no ar e caiu no Oceano Índico. Acredita-se que a tripulação tenha sido incapacitada pela fumaça e pelo fogo, ou que os danos aos sistemas de controle tornaram o avião incontrolável. Após pouco mais de meia hora da perda de comunicação, uma emergência foi declarada pelo controle de tráfego aéreo do aeroporto para todas. O acidente envolvendo o voo 8501 ocorrido em 28 de dezembro de 2014 foi fatal para as 162 pessoas a bordo, quando a aeronave, programada para realizar um voo internacional de Java, na Indonésia, para Singapura, acabou caindo no Mar de Java. Após o desaparecimento da aeronave, esta foi localizada no fundo raso do Mar de Java, a poucas dezenas de metros de profundidade, cerca de 100 quilômetros da costa de Bornéu. Mergulhadores ajudaram a recuperar os destroços, incluindo a cauda, e as caixas pretas contendo os gravadores de voo e de voz da cabine. A busca oficial por corpos foi encerrada após a recuperação de 116 vítimas, e os destroços foram posteriormente resgatados do fundo do mar para investigações. Concluiu-se que um erro do piloto, resultando em uma falha não crítica mal gerenciada, levou ao stall da aeronave e, consequentemente, à sua queda no mar. No caso do desaparecimento do voo 072 da Air France em agosto de 1948, no Oceano Atlântico, a aeronave provavelmente se perdeu com todas as 52 pessoas a bordo. Acredita-se que tenha desaparecido cerca de 2.000 quilômetros ao norte das ilhas de Cabo Verde. Uma operação de busca envolveu várias aeronaves da Air France, da Força Aérea Francesa e da Marinha Francesa, além da assistência de navios da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Durante as buscas, foram encontrados 2 assentos de aeronave e alguns fragmentos menores dos destroços, mas as buscas foram canceladas, e a aeronave foi declarada perdida no oceano. Quanto ao hidroavião Latécoere R-631,
Construído durante a Segunda Guerra Mundial, sua baixa confiabilidade e falta de eficiência econômica contribuíram para o fracasso, resultando na perda de 5 das 11 aeronaves construídas em acidentes. Já o acidente envolvendo uma companhia aérea americana em 14 de julho de 1960, a cerca de 8 quilômetros de uma ilha nas Filipinas, resultou em uma súbita perda de potência no motor número 1 da aeronave. Após suspeitar de um problema relacionado ao congelamento do carburador, a tripulação tentou corrigi-lo, mas a situação não melhorou. A declaração de emergência e a tentativa de desativar o motor levaram à separação da hélice e à abertura de um buraco na fuselagem. O incêndio propagou-se, e a aeronave realizou uma descida rápida, levando os ocupantes a abandoná-la no Oceano Pacífico. A cauda se partiu durante o impacto, mas a asa direita flutuou por 3 horas, servindo como uma espécie de bote salva-vidas improvisado. Dos 58 ocupantes a bordo, 57 sobreviveram, com uma única fatalidade entre os passageiros. A investigação concluiu que uma falha interna no motor contribuiu para o incidente. O acidente ocorrido com o voo 850 da VG em 1957 teve como causa a contaminação do abastecimento de óleo da aeronave, resultando em sua perda e danificando o motor. Esse incidente provocou o desprendimento da hélice, que foi perturbada durante sua montagem, além de gerar um incêndio no motor que se alastrou para a asa do avião. O voo partiu de Porto Alegre com destino final em Nova York, e após uma escala na República Dominicana, um dos motores já apresentava defeito. Após 50 minutos de voo, problemas nos motores 4 e TR causaram um incêndio, controlado pela tripulação. Com apenas um motor funcionando, a aeronave começou a perder altitude, levando os pilotos a realizar um pouso de emergência no mar, a cerca de 500 metros da costa de Cabarete, na República Dominicana. O pouso foi relativamente bem sucedido, mas a cauda se soltou, resultando no desaparecimento de um dos tripulantes, declarado como fatal. O avião afundou a 40 metros de profundidade, enquanto os 10 tripulantes restantes conseguiram sobreviver e foram resgatados por moradores locais. Em 15 de fevereiro de 1970, um acidente envolvendo um avião DC-9 ocorreu logo após a decolagem de Santo Domingo, na República Dominicana, com destino a San Juan, em Porto Rico. O avião perdeu o controle e mergulhou no Mar do Caribe, a cerca de 3 quilômetros da costa. Os destroços do acidente eram escassos na superfície da água, enquanto alguns afundaram a profundidades de aproximadamente 300 metros. A investigação determinou que a falha sequencial de ambos os motores foi desencadeada pela contaminação do combustível devido à entrada de água. Esse trágico acidente resultou na perda de todas as 102 pessoas a bordo, incluindo passageiros notáveis, como o ex-campeão mundial de boxe Carlos Cruz e parte significativa da seleção feminina de vôlei de Porto Rico, incluindo o técnico. Em 23 de junho de 1985, o voo 182 da Companhia Aérea Indiana enfrentou uma tragédia devastadora sobre o Oceano Atlântico. A aeronave, um Boeing 747, foi desintegrada no ar devido à explosão de uma bomba plantada por extremistas. Os destroços caíram no oceano, aproximadamente a 190 quilômetros da costa da Irlanda, resultando na perda de todos os 329 ocupantes a bordo. Posteriormente, evidências adicionais foram descobertas nos destroços no fundo do mar, a uma profundidade de cerca de 2.000 metros. Navios foram enviados para recuperar as caixas pretas do avião, facilitando a investigação sobre o ocorrido. O acidente do voo 261, que ocorreu em 31 de janeiro de 2000, próximo à ilha de Anacapa, na Califórnia, resultou em uma perda catastrófica de controle de inclinação. A investigação subsequente revelou que a manutenção inadequada causou desgaste excessivo e a falha de um sistema crítico de controle de voo. A principal causa identificada foi a falha das roscas trapezoidais da porca do sistema de compensação do estabilizador horizontal, devido à falta de lubrificação adequada pela companhia aérea. Os pilotos, apesar de seus esforços heróicos para recuperar a aeronave durante o mergulho, não conseguiram evitar o impacto fatal no Oceano Pacífico, resultando na perda de todos os 88 ocupantes a bordo. O voo MH370 da Malaysia Airlines, um voo internacional de passageiros, desapareceu em 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo.
O avião perdeu contato com o controle de tráfego aéreo cerca de 40 minutos após decolar de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. Após uma ampliação da área de busca, dados de rastreamento confirmaram que o avião desapareceu sobre o Oceano Índico, a sudoeste da Austrália. Apesar das extensas buscas lideradas pela Austrália, utilizando drones subaquáticos e equipamentos de sonar, nenhum destroço significativo foi encontrado até 2015. Neste ano, fragmentos dos destroços foram localizados em uma ilha no Oceano Índico, confirmados pelas autoridades como parte do MH370. Outros possíveis destroços foram encontrados, mas muitas perguntas sobre as circunstâncias do desaparecimento permanecem sem resposta, pois a maior parte do avião nunca foi localizada. Esses casos representam apenas uma pequena fração dos inúmeros acidentes envolvendo a queda e desaparecimento de aeronaves nos mares e oceanos ao longo da história. Mesmo em períodos de paz, é preocupante observar a frequência com que voos comerciais foram perdidos nos vastos horizontes dos mares e oceanos. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Vim Te Contar uma História. Obrigado e até o próximo vídeo.